Boa tarde a todos que estiverem assistindo a esse vídeo, tá? O meu nome é Rafael, Rafael Casado, eu sou sócio proprietário da Pontual Systems, sou desenvolvedor há algum tempo, líder técnico também da empresa, e eu estou aqui nesse vídeo para poder explicar um pouquinho sobre a parte técnica do projeto da Bahia Marina, né, que foi um sistema de integração. E a ideia é que eu possa passar, pelo menos nesse vídeo, os detalhes técnicos da aplicação, tá? Não vou entrar inicialmente nos detalhes de negócio, eu acredito que os detalhes de negócio podem ser passados com maior clareza pelo próprio Renato, tá? Da Bahia Marina. Então eu vou procurar me concentrar na parte técnica, tá? Quais foram as tecnologias utilizadas, o formato que foi feito, e aí qualquer dúvida eu vou estar à disposição aí para poder esclarecer, tá bom? Eu vou iniciar aqui o compartilhamento da tela para que vocês possam visualizar, tá? Então, inicialmente, eu coloquei aqui no bloco de notas os principais conhecimentos necessários para poder conduzir o funcionamento da aplicação, tá? Então, resumidamente, esse sistema, ele trata-se de uma integração, tá? É uma integração entre a plataforma B2Click, na verdade é uma API REST, tá? Disponibilizada para consumo de dados, e a ideia era que a gente tivesse na verdade, uma console, uma Windows Service, capaz de buscar esses dados nessa API e armazenar eles em banco de dados, que vai ser usado pela Bahia Marina dentro da parte de BI deles, né? Só que conforme a gente foi andando com o desenvolvimento do projeto, viu-se a necessidade da criação de um painel administrativo, onde a equipe pudesse lançar informações, administrar, gerenciar as entidades do projeto, cadastrar, editar, cadastrar novos usuários para ter acesso ao painel administrativo e assim por diante, tá? Então, a aplicação ela é formada basicamente por duas soluções. A primeira é justamente esse painel web administrativo, tá? E a segunda é o Windows Service, que faz toda a integração com a B2Click, tá? Os conhecimentos necessários técnicos para poder tocar essas duas aplicações estão listados aqui abaixo, tá? Que é a pessoa ter conhecimento em .NET Framework, não precisa ser ASP.NET Core, tá? Pode ser o .NET Framework antigo ainda, tá? Porque a gente desenvolveu ele na versão 4.8. A linguagem de programação escolhida foi a C Sharp, tá? Banco de dados SQL Server, tá? E a camada de integração entre aplicação e banco foi feita usando o Entity Framework, tá? Existem algumas procedures dentro do projeto, dentro do banco de dados, mas essas procedures foram criadas principalmente pensando no serviço Windows, tá? Toda a parte do painel web está feita com Entity Framework, conectando com o banco de dados SQL Server, tá? Então, a tecnologia utilizada foi a própria ASP.NET MVC para isso. A gente não usou é, é, nenhuma arquitetura de serviço ou API. A gente não criou uma API, separou o front-end em alguma outra linguagem de front. Está tudo dentro da ASP.NET MVC com Razor. E aí, para poder tocar, precisa, logicamente, dos conhecimentos básicos de web, que é HTML, CSS, JavaScript, e tem algumas coisas em jQuery também nessa aplicação, tá? Um minutinho, por favor. Retomando aqui. Então, assim, além da plataforma web, do painel administrativo, a gente tem a parte do Windows Service, né? Que é um serviço instalado na parte de serviços do Windows, que é responsável em rodar uma rotina para ir até a B2Click, trazer as informações em JSON e armazenar essas informações em banco de dados, tá? Então, tem esse outro serviço, então precisa do conhecimento em console applications, em Windows Services, de uma maneira geral, tá? E de preferência conhecimentos em consumo de APIs RESTful, né? Porque toda a B2Click, a API deles é feita em REST, então foi necessário conhecimento em REST para poder fazer a integração, e para poder dar manutenção e sequência também será necessário esse conhecimento, tá? Essa parte de baixo de configurações, ela não é uma configuração obrigatória, tá? É como
hoje está configurada a aplicação que a Bahia Marina tem homologado, tá? Então a gente está com o código todo versionado no GitHub, tá? A gente está usando o Azure como plataforma de cloud para poder publicar os serviços, o Web Services e o banco de dados, tá? Então esses serviços, de uma maneira geral, eles estão publicados no cloud e a gente tem uma VM Windows que é onde está instalado o serviço que roda e faz a importação dos dados da B2Click, tá bom? Então, resumidamente, da parte técnica, é isso, tá? Eu vou dar uma navegada rápida em cima da solution, tá? Mas eu não vou me atentar a detalhes, tá? Eu só vou dar uma demonstrada efetivamente como tá o código, tá? Então, aqui eu estou abrindo inicialmente a solução do robô, tá? Que na verdade é o Windows Service, tá? Então, assim, ele está bem separadinho aqui. A gente tem os serviços que são executados ao longo desse projeto, algumas classes aqui de suporte, algumas classes de DTO para a gente poder fazer a transferência de objects, né? Então é uma aplicação sem complexidade, um projeto bem simples, porque o intuito desse projeto é basicamente ser um serviço Windows que rode em background para poder fazer o consumo dos dados, tá? Vocês vão reparar aqui que se você vier na program.cs, que é onde o projeto se inicia, ele chama essa Bahia Marina File Service, tá? E a gente tem aqui é, dentro dessa chamada de serviço, a parte do B2Click Service aqui, que é onde ele faz toda a parte de autenticação do próprio razão. Então, deixa eu só ver aqui para não ficar aparecendo tantas informações aqui, tá? Para poder facilitar essa, essa visualização, tá? Antes de chegar na classe da B2Click, eu quero mostrar essa primeira classe, que é efetivamente aquela classe que a Program chama, tá? Ou seja, a Program, ela chama aqui, pode reparar que isso aqui é o start da aplicação robô, e ela chama esse Bahia Marina File Service, que nada mais é do que esse próprio serviço principal que dá um start no robô. Vocês vão reparar, a gente fala robô, né, mas vamos entender como robô a aplicação Windows Service que está instalada no servidor, tá? E ele roda basicamente três workers em background, tá? Então ele tem o get razão, o get título e o fx leitura, tá? Pode reparar que ele starta uma thread porque a gente colocou esse robô para executar de forma assíncrona cada uma das rotinas, tá? Então, a partir do momento que o robô ele fica o tempo todo rodando, ele roda 24 horas por dia, e ele está o tempo todo escutando as tabelas necessárias para poder realizar a importação dos dados, tá? Então, você tem aqui a primeira rotina, que é a rotina de importação do razão. O Renato vai poder explicar melhor a parte de negócio disso, tá? Tem a parte de título e tem a parte de arquivos OFX, tá? Que é o que faz a contrapartida em relação a razão e título, tá? E a partir do momento que você tem essas threads, cada uma dispara a chamada para esses serviços, que é onde eu estava a classe aberta aqui, tá? Então pode ver que essa thread de razão, ela chama o get razão, a título chama get título, e a terceira thread chama o OFX leitura, tá? Se você entrar aqui no serviço de B2Click Service, vai reparar que tem aqui um get razão, que é onde ele faz a rotina de leitura do razão, que é onde ele vai se conectar no serviço da B2Click e fazer a importação do razão. No get título, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, ele vai bater num serviço da B2Click e vai importar os dados para cá. E do lado e aí tem o OFX Service, que é um outro serviço que ele chama aqui, que é a parte de importação de OFX. A parte de OFX, o Renato também pode explicar um pouco mais sobre o negócio, mas aí ele vai basicamente em uma pasta física da própria rede, pega os arquivos OFX, lê esses arquivos e importa os dados para dentro da base de dados, tá? Então, o OFX é feito para isso, né? Então, se vocês forem reparar aqui rapidamente, vocês vão reparar que tem algumas chamadas de procedures, tá? É aquilo que eu comentei um pouco no início do vídeo. Esse projeto, ele não foi usado o Entity Framework, então a gente usa o ADO para poder fazer a comunicação com o banco de dados. Vocês podem, inclusive, observar aqui, ó, que quando é necessária uma interação entre o banco de dados, a gente criou um serviço chamado Procedure Service, tá?
Se você vier aqui na Procedure Service, ele faz a execução, a conexão com o banco de dados diretamente aqui no SQL e faz a chamada da Procedure necessária para poder executar. Eu não vou entrar nos detalhes de cada regra que está feito aqui, que senão esse vídeo ia se estender muito, tá? Mas eu queria basicamente demonstrar que se trata de uma aplicação simples, ela não tem muita complexidade do ponto de vista de arquitetura, a complexidade dela é mais no processo de integração que já está funcionando, tá? Então, toda a integração com a Bit2Click está funcionando. Através dessas chamadas de método, ele faz a chamada do razão, faz a chamada do título, faz a leitura do FX, toda essa parte está feita, tá? E ele traz os dados para dentro do banco de dados SQL que foi construído, tá? Então, eu vou agora mudar, então, vou deixar, encerrando essa parte aqui de console application, de Windows Service, eu vou falar um pouco sobre o ADM, tá? Então, abrir aqui a outra aplicação de ADM. E essa aplicação ela já tem um pouquinho mais de... Também não é complexa do ponto de vista de negócio, mas ela tem aqui algumas camadas, né? Feito em 4 solutions principais. A primeira domain é onde estão as entidades, né? Onde a gente tem as classes efetivamente, as classes de objeto, né? Então, você tem aqui meio que como uma cópia do banco de dados, todas as entidades que compõem o projeto, tá? Além disso, a gente tem a parte de helpers, que é o mesmo sentido da aplicação anterior, só que pode ver que aqui a gente não tem nada, nenhuma classe necessária. A ideia dessa solution era colocar algum tipo dessa biblioteca de classes, na verdade, né? Era a gente colocar classes que fossem necessárias para suporte de alguma maneira que até esse momento não foi necessário, tá? A gente tem a camada de repositório, que é efetivamente a comunicação com o banco de dados. Então, vocês podem reparar aqui que está feita com as migrations, ó, então a gente tem o contexto criado aqui, tem cada uma das migrations feita, então foi usado o Code First como estrutura do Entity Framework para poder criar a base de dados. Então, todas as migrations aqui listadas na aplicação. A gente tem aqui os repositórios, tá? Cada repositório é com a sua responsabilidade única, tá? Então, eu vou até abrir um exemplo aqui, o Razão, que é das entidades, mas assim, dos repositórios mais importantes aí. Pode ver que ele tem todas as funções específicas dele, a gente costuma criar uma interface aqui em cima, que é o contrato dessa classe de repositório, e implementa cada uma desses métodos aqui embaixo, mas pode ver que também, em alguns casos, a gente faz via Select mesmo, a aplicação comunicação com o banco, a gente, como alguns tópicos, né, no caso do Razão, ele foi criado primeiro na parte da console application, né, ela não está dentro do Entity Framework, né, então, nesse cenário aqui, o Select, os próprios updates são feitos também por Procedure, tá? Então, vocês que vão dar manutenção no projeto e vão dar continuidade, vão reparar que tem essas duas formas de comunicação com o banco de dados, tá? Tem tanto o Entity Framework, se você, por exemplo, vier aqui no repositório de banco, ó, pode ver que no repositório de banco ele faz toda a comunicação via Entity, ó, então ele faz o delete por Entity, ele faz o get, os inserts, tudo pelo Entity Framework, né? E em cenários como o Razão, por exemplo, onde há uma complexidade maior e a etapa do projeto precisa ser um pouco mais performática, a gente faz diretamente a comunicação via Procedure, que funciona bem, tá? Então, basicamente, do ponto de vista de arquitetura do projeto, está dividido dessa maneira, tá? E aí a gente tem a camada web, que é efetivamente o que é visto pelo usuário final, né? O usuário final, ele vê basicamente essa camada web, que está em ASP.NET MVC padrão, tá? Então, você tem aqui a pasta de controllers, tá? Controller simples, né? Se vocês forem entrar, tem lá os métodos padrões de index, details, create, foi, inclusive, para esse projeto, como havia uma necessidade de celeridade para o desenvolvimento desse painel, foi usada aquele scaffolding do próprio ASP.NET MVC, onde a gente cria boa parte das telas baseado nas classes da entidade, né? Então, a gente procurou perder o menos tempo possível na geração de classes, e sim ajustando determinado layout, alguma coisinha que era importante, e preocupado bastante com a regra de negócio da aplicação, tá? Então, vocês vão ter aqui a camada de controle, a pasta de controle, vão ter as views, tá? Todas as views do projeto aqui.
e um pouco de JavaScript aqui dentro dessas bibliotecas padrões da aplicação, tá? Vocês vão reparar que até o JavaScript, nesse primeiro momento, não está separado, tá? Então, se vocês abrirem determinado... tentar pegar um exemplo aqui. Uma determinada tela, vocês vão reparar que o JavaScript está aqui dentro, tá? Então, você tem aqui, ó, nesse caso aqui, dessa index da banco, basicamente o que está sendo feito aqui em JavaScript é aplicando o DataTablesNet para que a gente tenha um data table com filtros, com ordenação. Então, são coisas simples que são usadas em JavaScript, tá? É bem pouca coisa. E é isso, tá? Vamos lá. Então, assim, para quem domina .NET, bater o olho nesse sistema, vai conseguir entender exatamente como ele está feito, o que precisa fazer. Não tem segredo, não tem nenhuma arquitetura muito complexa para poder conduzir, tá? Realmente foi feito da maneira mais simples possível para que quem cuidasse do projeto daqui para frente pudesse não ter uma curva de aprendizado muito grande, uma necessidade de uma curva de aprendizado, tá? Por último, para encerrar o vídeo, eu gostaria de mostrar duas situações aqui. Primeiro, a parte do Azure, tá? Que é onde a aplicação está hospedada do ponto de vista de web e de banco de dados, tá? Então, a gente tem aqui, basicamente, um app service que é o painel web, tá? A gente tem um SQL Server, tá? Um banco de dados SQL Server, que é onde está rodando a aplicação, tá? Aí eu vou sair um pouquinho aqui da web, vou dar um pulinho até aqui no SSMS, e só para poder mostrar um pouquinho da estrutura dos dados aqui, como tá. Então a gente tem aqui o banco de dados da Bahia Marina e todas as tabelas que compõem essa estrutura, tá? Não são muitas tabelas, como o sistema ele não é um sistema extremamente complexo, ele tem bastante lógica e bastante consumo de dados a partir da Bit2Click, mas como o armazenamento de dados, tabelas, ele é um de dados pequeno. E, se a gente for avaliar, não deve ter 20 tabelas aqui nesse banco de dados, tá? Então, aqui é um pouco da estrutura do SQL, isso daqui vai ser passado para vocês o script de criação desse banco, tudo bonitinho. E, por último, eu queria dar uma mostrada na aplicação em si, tá? Só dar uma navegada bem rápida pela aplicação. Também, como eu disse, eu não vou entrar no detalhe técnico detalhe de negócios da aplicação, tá? Eu só vou dar uma navegada aqui rápida pela aplicação para que a gente possa ver, né, na verdade, o que está rodando dentro de todo esse processo que eu demonstrei aqui dentro, na Solutions, o que realmente é o produto final, tá? Então, vocês vão reparar que a gente separou aqui basicamente alguns menus, um menu de cadastro, onde estão os CRUDs, tá? Então é aquilo que eu comentei, vocês vão reparar que todas as tabelas do banco, a gente tem CRUDs aqui de gerenciamento de cada uma dessas entidades, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, empresas, por exemplo. Você vai ter lá uma tabela chamada empresas, você vai ter um repositório de empresas, e se você entrar aqui nessa tela de empresas, você vai ter a lista de empresas, a forma de cadastrar, de incluir uma empresa, ó, aqui você pode incluir uma empresa, você pode, como eu comentei, o DataTablesNet, tá? Um pouco do JavaScript que tem para poder gerar esse DataTablesNet. Você tem a opção de editar uma empresa, você tem a opção de ver os detalhes dessa empresa, ou excluí-la, né? E aí isso serve para todos os cadastros. Então a gente usou um template padrão para isso, tá? Então acredito que ele vai seguir sempre o mesmo modelo, não vai ter tanto problema em relação a isso, tá? A parte mais complexa da aplicação está dentro dessa parte de importação, tá? Porque o que acontece? Apesar de nós termos um robô por trás rodando, a gente não poderia deixar esse robô rodando o tempo todo, buscando informações de forma aleatória, tá? Quem determina quais informações vão ser buscadas na Bit2Click são os usuários do sistema, que nesse caso é o Renato e o Gabriel, nesse momento, né? E a ideia é o quê? Eles criarem filas de processamento, tá? Como que eles criam essas filas de processamento? Eles entram aqui nessa tela, tá? E eles realizam um filtro de informações de como eles querem que essa informação, que esses dados venham da Bit2Click. Tá? Então eles informam qual que é o tipo de importação que eles querem realizar, de qual sistema, e todos esses combos aqui fazem parte dos CRUDs que já estão cadastrados anteriormente, tá? Então você tem aqui a data inicial, final, todas as situações, vencimento,
tudo o que compõe as pesquisas da Bit2Click, tá? Então, o Renato possivelmente vai passar uma documentação para vocês, que é a mesma que a gente usou como orientação para desenvolver até essa etapa, tá? E aqui a gente tem todos os campos disponíveis na API da Bit2Click, a gente tem aqui disponível para o usuário poder selecionar quais filtros ele quer aplicar para poder criar a importação, tá? Então, na verdade, a gente tem importação do lado da Windows Service, mas quem determina o que vai ser importado é o usuário através desse painel. O que o robô, a console application, o serviço Windows fica fazendo é o tempo todo olhando para essa tabela de importação, para essa fila de importação, para que quando o usuário crie uma fila de importação, que inclusive está determinado nessa tabela aqui, ó, fila de execução, tá? Então, aí entrando até um pouquinho já no detalhe, eu não gostaria de entrar nesse detalhe tão técnico, né? Mas eu acho importante, até para poder deixar mais claro como que funciona essa fila de processamento, o Windows Service, ele basicamente fica olhando para essa tabela aqui, tá? Então ele fica rodando em loop lá, olhando para essa tabela aqui, tá? E aí quando o usuário entra nessa janelinha aqui administrativa e cria uma importação, ele cria um registro nessa tabela de fila de importação, tá? E aí automaticamente o Windows Service fica escutando, fica olhando para essa tabela, quando pintar um registro aqui com status de processamento 1, ele vai lá e roda a rotina que está dentro do Windows Service, tá? Essas informações que são importadas, elas ficam armazenadas no banco de dados, na tabela razão e tabela título, e vocês pode ter acesso a elas através desses dois links aqui. Então aqui você coloca o período de pesquisa que você quer nesse fim e busca, assim como títulos também, tá? Então tudo aquilo que é importado na Bit2Click, na API REST da Bit2Click, fica armazenado em duas tabelas do sistema, que é a razão e a título, e elas podem ser visualizadas através desse menu importação. Do mesmo jeito que podem ser criadas novas importações, novas filas de importação, para que vocês busquem, para que o pessoal da Bahia, a equipe da Bahia Marina, possa importar dados de períodos diferentes, de outras, filtrados da maneira que eles entenderem mais viável, tá bom? Eles estão usando o sistema, testando esse sistema diariamente. Você pode ver aqui que tanto que as últimas importações estão datadas aí do dia 1/11, né? Hoje é dia 4/11, então pode ver que a aplicação está funcionando, eles têm realizado importações, ó, o sistema traz os registros, ele loga toda essa informação no banco de dados. Esses primeiros erros aqui é porque era a época que a gente ainda estava implantando, e mesmo assim, isso é importante até demonstrar, né? Quando dá erro, ele explica, ele detalha o motivo. Nesse caso aqui, é porque o usuário que está sendo usado para poder se comunicar com a API da Bit2Click não tinha essa determinada permissão, tá? E, inclusive, esse processo de credenciais da Bit2Click é parametrizável, tá? Não está engessado no código. Tem aqui um CRUD de sistemas, que é onde o pessoal da Bahia Marina faz a configuração, né, de qual cliente Bit2Click, qual que é a senha, qual que é o login, que é realizado para poder se comunicar com a API da Bit2Click e, consequentemente, trazer os dados, tá? Então, assim, eu queria dar esse overview, assim, superficial, mas eu acho que ele é bem esclarecedor do ponto de vista técnico, tá? De como foi construído, do que está disponível nessa aplicação. É uma aplicação que foi desenvolvida ao longo de alguns meses, né, de trabalho, e a gente procurou fazer um trabalho bem, assim, com bastante cuidado, com bastante qualidade, para que a aplicação tivesse uma sobrevida grande, e aqueles profissionais que eventualmente cuidassem do profissional, do sistema, após a nossa entrega dele, pudessem ter facilidade, né, de realizar a absorção do projeto, tá? Pelo que eu conversei a última vez com o Renato, o sistema ainda necessita de alguns ajustes, tá? De algumas implementações para ser considerado 100% concluído. Isso ficou definido que vai ser tocado daqui para frente com a própria Bahia Marina ou com um parceiro que venha a ser tratado daqui para frente, tá bom? Mas a gente, independente de qualquer coisa, a gente se coloca à disposição
para esclarecer dúvidas. Eu vou passar, o Renato tem meus contatos, WhatsApp, e-mail, e a gente pode até agendar eventualmente uma call aí para poder falar um pouco mais sobre o projeto e os detalhes técnicos de cada implementação, tá bom? Acho que acredito que é isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Eu vou parar aqui o compartilhamento, tá? Era isso que eu queria passar nesse vídeo. Espero que tenha ficado claro, que tenha ficado bem detalhado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Um grande abraço a todos que estão vendo esse vídeo. Espero que tenha sido proveitoso aí a informação para facilitar a passagem de conhecimento, tá? Um grande abraço aí para todos.